Você pega um presidente da República que tem o poder constitucional de tomar uma determinada ação. E eu acho que faltou resolução ao presidente para fazer o que deveria ser feito. Mas quando ele olha para baixo e consulta quem tem o poder de executar as suas ordens, e essas pessoas, ou essa pessoa, vira para ele e fala assim: não sei se é bem por aí, vamos ver, não acho que seja o momento, acho que... Será que foi assim, Paulo? Será que foi assim? Então eu vou te desafiar. É uma ótima discussão para a gente ter. E algumas dessas perguntas eu não posso responder agora ainda. E eu quero que você me diga o que aconteceu. Olha só. Houve a eleição do primeiro turno. Bacana. Aí a pergunta: o que o Alexandre de Moraes ele exigiu das Forças Armadas? Ele queria o relatório. Ele queria o relatório. E qual foi a decisão do ministro da Defesa, que naquela ocasião já era o Paulo Sérgio, que foi retirado do comando do Exército, assume um cargo político e vai para aquele cargo político e diz: não, nós não vamos entregar o relatório agora, nós vamos entregar só depois do segundo turno. De quem foi essa decisão? Você acha que foi do Paulo Sérgio? Não, eu não sei. Eu acho que não. Mas eu ouso afirmar que não foi. Foi do presidente da República. E por que foi do presidente da República? Você sabe, e você é um analista perspicaz, e sabe que havia um resultado de primeiro turno excepcional. Quem foi que ganhou as eleições no Brasil? A narrativa que nós temos hoje é que o PT ganhou. Não foi. O PT teve um resultado trágico na eleição de 2022 no Brasil. É só olhar o primeiro turno, é só olhar. Nós tivemos governadores, senadores, deputados. Vê a base da esquerda que saiu ou que emergiu do primeiro turno. Aí eu te pergunto, essa decisão foi do ministro da Defesa? Não, dá pra gente ir antes. Dá pra gente ir antes. Quando, por exemplo, ao longo do processo de exame do sistema eleitoral feito pelas Forças Armadas, eles são absolutamente impedidos de realizar esse papel, a força, porque eles sequer têm acesso de fato ao código-fonte, tem que ir com papel e caneta para analisar as 17 milhões de linhas de código-fonte. É verdade. Aí eu te pergunto, eles foram ao comandante supremo e reportaram isso que você está falando? Você acha que sim ou não? Acho que sim. Sim. Aí eu te pergunto, o comandante supremo resolveu encarar a eleição de primeiro turno mesmo com isso acontecendo? Ele resolveu encarar ou não? Resolveu. Resolveu. Aí eu te pergunto... Achou que ia ganhar assim mesmo. Encarou. Tudo bem. Aí ele é demonstrado o que aconteceu no primeiro turno. E aí eu te pergunto, ele resolveu parar o processo ali e não ter o segundo turno? Ou ele resolveu encarar o segundo turno? Ele resolveu encarar o segundo turno. Aí eu te digo outra coisa. Quando ele resolve encarar o segundo turno, ele estava pressionado pelo seu partido, que teve uma performance sensacional. E que, inclusive, com grande chance de, no segundo turno, ainda ganhar vários governos de Estado, como realmente aconteceu. E aí, você veja que o chefe das Forças Armadas, ele fala para o seu ministro da Defesa e diz o seguinte: olha, aguenta. Mas, presidente, olha só, está acontecendo isso. Pois é, mas nós vamos ganhar. E aí não ganha. E aí, quando não ganha, o presidente, que é o comandante supremo das Forças Armadas, que é o chefe de Estado, ele tem aqueles processos dentro da Constituição que eu e você falamos no ar da Jovem Pan inúmeras vezes, o que a Constituição previa. Então havia como entrar com aquele documento que o PL entrou e que o Alexandre de Moraes riu na cara do Valdemar da Costa Neto. Por quê? Porque ele fez uma pergunta e deu 24 horas para responder. Ele pergunta assim: é para anular o primeiro turno também? E aí o Valdemar, muito espertamente, diz: não, eu só pedi o segundo turno. Ou seja, todo o processo foi conduzido de uma maneira, aí nós chegarmos no final e nós no ar falávamos: bom, agora existe a impugnação, existem 15 dias depois da diplomação, ele pode... E não foi feito. Por que não foi feito? Porque não foi construída a solução
a base política para que as Forças Armadas dessem sustentação a que o presidente da República tomasse uma atitude. Porque eu perguntei para você no ar, eu cheguei a falar assim, bom, então significa que se ele fizer o que eu estou prevendo que ele pode fazer, apresentar as provas de fraude e contestar, de acordo com a Constituição, nos 15 dias depois da diplomação, quem é que assumiria a presidência do país? O presidente da Câmara. E eu te pergunto, o presidente da Câmara topou? Ele fez acertou com o presidente da República e disse assim, presidente, vai que é sua, coloca lá, apresenta as provas, eu vou convocar novas eleições. Aconteceu isso? Não, ou aconteceu o quê? O que aconteceu, que nós vimos, é um presidente da República que é um ser humano. O Jair Bolsonaro, ele teve 30 dias iniciais de silêncio, Paulo. Quando acontece o resultado do segundo turno, ele, na percepção da minha esposa, que é psicóloga, ela acha que ele teve um burnout. Ele ficou tão debilitado na sua, inclusive, imunidade, que ele teve a erisipela, aquela coisa toda. Mas o fato é que ele se fechou, ele entrou num período ali de grande dificuldade emocional, porque ele é um ser humano, ele entendeu que poderia ganhar no segundo turno, tudo indicava para ele que ele poderia ganhar no segundo turno, resolveu participar tanto do primeiro turno, já sabendo do risco, foi ao segundo turno e depois ele se fecha em silêncio, inclusive permitindo que o presidente eleito fizesse toda a articulação no Congresso Nacional, chegando ao ponto de dar aumento, já acertar ministérios, etc. E quando chega naquele ponto que eu e você falávamos do ar, que agora vai, aí eu perguntava, vai como? Quem vai assumir a presidência da República nesse momento? Claro. Combinaram com Lira? Ele vai concordar de convocar novas eleições? Isso não aconteceu. Então, quando a gente chega assim, o presidente agora resolveu que quer virar a mesa. E aí os comandantes das Forças Armadas não são somente... Ou seja, quando eu falo virar a mesa, vamos dizer o seguinte, exercer o seu papel de chefe de Estado e falar naquele momento o que a população que o apoiava gostaria, quer dizer, olha, existe um poder hipertrofiado, o processo eleitoral foi conduzido de uma forma injusta e nós temos um Senado que está sendo calado e nós temos uma série de coisas acontecendo ao arrepio da Constituição, então o chefe de Estado deve atuar. Só que para ele atuar, ele precisa de ter apoio político. Quando as pessoas vão a 64, Paulo, as pessoas esquecem que havia o governador de São Paulo, de Minas, da Guanabara, esquecem que o Congresso era oposição, e que o presidente, naquele momento, tenta fazer as reformas de base naquele discurso ali da Central do Brasil, contra o Congresso, a despeito do Congresso, passando por cima do Congresso. Então havia todo um concerto político para dar sustentação ao que aconteceu em 64. Isso existia agora em 2022? Absolutamente não, Paulo. Então, a gente tem um presidente da República... E ninguém queria um 64, Gerson. Não se trata... Eu acho a analogia... Eu também acho que não. Toda analogia é limitada, por isso que é análoga, né? Não é igual, mas... A gente tem que mostrar um outro lado da história. Tudo isso que você falou é verdade. E as pessoas que estão chateadas aqui com o chat, eu lamento o desencanto a vocês, e eu por isso que eu digo que eu não sou bolsonarista, mas a minha percepção em todo momento é que faltou sim, e eu usei o termo que eu acho preciso, faltou resolução do ato de estar resoluto ao presidente para tomar as ações que tinha que ter tomado. Lá é humano, é alguém humano. E as pessoas são muito limitações. Aí você fala assim, você tá falando mal do Bolsonaro? Eu falo, não, eu tô tentando analisar a situação que tá acontecendo. Eu nunca enxerguei, uma vez brinquei de chamar o Bolsonaro de mito no ar só pra provocar não me lembro nem quem foi, a Mônica Bergamo, alguma desses loucos aí. Mas eu sempre fui contra a mitificação do presidente. É um ser humano, como qualquer outro. Agora, e eu não sei, eu não tive ainda com o presidente depois que ele... As pessoas acham que eu tô toda semana com o presidente. Apareceu até outro dia, Paulo Figueiredo foi com Carla Zambelli, Orlando, não sei o quê, e você que tá aqui comigo já me perguntou, já teve com o presidente? Eu falei, não tive nenhuma vez, Orlando fica 3 horas mais ou menos da gente, e eu não tive tempo de ir a Orlando, porque a vida tem sido bastante corrida. Mas eu quero conversar com ele
para aprender historicamente o que aconteceu e ouvir a versão dele, e esse é um dos motivos pelo qual eu até tenho me reservado de não me manifestar tanto. Mas eu acompanhei muito. Agora, tudo que você falou, Gerson, tá correto. Agora, o presidente tinha a convicção de que ele ia ganhar a eleição apesar disso. Ele sabia que era uma corrida muito difícil, desigual, que o processo eleitoral estava comprometido, mas ele via tanta gente nas ruas, e isso eu posso dizer porque foi ele que me disse, que ele via tanta gente nas ruas que ele achava que de qualquer forma ele ia ganhar. E também achava, também dito por ele, que as Forças Armadas tinham conseguido tapar os principais buracos. Essa era a percepção dele. Que eles viram, eles taparam. Quando no final das contas não taparam nada. O relatório das Forças Armadas mostra que eles sequer começaram a poder fazer o trabalho para tapar os buracos. Então existia uma percepção equivocada do presidente, tanto de cálculo político, quanto técnica, do que de fato estava sendo feito pelas Forças Armadas. Mas existia também, e eu posso afirmar isso, a sensação da falta de respaldo dentro das forças. Porque quando o assunto era levado, por exemplo, ao alto comando, e aí vamos falar aqui do que acontece dentro do alto comando, lá dentro, figuras como o general Tomás, agora comandando o Exército, se posicionavam radicalmente contra qualquer tipo de ação. E é muito mais fácil você se posicionar contra e impedir uma ação de acontecer, que é uma ação atípica, né? A inércia, é muito mais fácil você impedir um movimento dele começar a andar do que você colocar algo em movimento, né? Se algo está parado, é muito mais fácil você impedir que esse algo ande do que você colocar algo em movimento. Você precisa de uma força muito maior para mover um objeto que está parado do que para impedir um objeto que está parado de andar, né? E o general Tomás eu citei o caso do general Stumpf, citei relações pessoais que existiam, que faziam com que informações dentro do alto comando vazassem para o Alexandre de Moraes, né, para secretário-geral da presidência do TSE. Citei, falei aqui do Levi, do antigo advogado-geral da União, citei aqui não, né, na época eu falei disso nos Pingos nos Is. Citei ipsis literis, dei nomes aos bois, contei a carreira de cada um, expliquei quem é o general Tomás, expliquei quem é, avisei quem era. Inclusive, consta, e eu não tenho como confirmar, de que a ideia original era que ele assumisse desde o início. A ideia do Arruda veio e que o Arruda sequer queria assumir, consta isso, não sei, isso é uma versão que eu ouvi, de dentro do alto comando. Não, o Arruda nem quer assumir debaixo do Lula, está se recusando. A ideia é que haja um convencimento de que ele assuma, para que ele assuma essa pedreira para impedir que algo mais grave afete o Exército. Então ele foi a contragosto para assumir essa função, justamente para impedir que algo acontecesse, porque ele sequer queria assumir. Claro que foi a contragosto, Paulo. E aí é que eu concordo com você o seguinte. E daí vem o atual comandante do Exército, tem uma foto dele, o Tomás, rindo, né, com o presidente Lula. Essa foto que mostra ele cumprimentando o presidente Lula, agora depois já de publicado, ele é o novo comandante do Exército. Essa foto, ela tá sendo utilizada logo depois da sua fala numa cerimônia no Comando Militar do Sudeste, que aconteceu, acho que na sexta-feira agora, sexta ou quinta-feira, que era alusiva, inclusive, aos mortos no terremoto do Haiti. Então, dos militares mortos lá no terremoto do Haiti. Então, você pega a fala do general Tomás e pega depois aquela foto dele sorrindo junto ao presidente Lula, passa a ideia de que esse comandante do Exército é alguém que está assumindo essa missão não como um peso, como você colocou que o Arruda assumiu, que o general Arruda assumiu. E você está certo. E aí eu quero te dizer o seguinte, Paulo. O sentimento das Forças Armadas como um todo é de enorme constrangimento com esse governo. E os altos comandos, tanto da Marinha...